Pessoal, meu nome é Mariana, eu sou museóloga. Na aula passada nós falamos sobre higienização de acervos e nessa aula a gente vai falar sobre acondicionamento. Então vamos lá! A gente tem falado ao longo do curso todo sobre a importância de uma conservação preventiva. E como isso é mais importante ou pensado prioritariamente do que um restauro ou de ações mais invasivas em cima do acervo. E hoje a gente vai falar de uma das principais formas de se conservar melhor um acervo, que é o seu acondicionamento adequado. A gente falou ao longo do curso sobre a importância da gente ter espaços que sejam preparados para isso, como reservas técnicas com um bom mobiliário e com uma boa climatização, controle da umidade, temperatura e luminosidade. Quando a gente pensa em acervos e na sua conservação, nós temos que pensar além dos armários, das estantes, das prateleiras onde eles se encontram, em formas de acondicioná-los individualmente ou em pequenos grupos, para mantê-los o mais seguro possível. A gente está falando de embalagens de acondicionamento. Essas embalagens, diferentes do tipo de acervo, elas são feitas de diferentes materiais e de diferentes formatos. O que elas vão ter em comum sempre é que são feitas de materiais preferencialmente inertes, ou seja, que não vão reagir com o acervo e que vão fazer com que ele dure o máximo possível. Para cada tipologia de acervo, para cada material que a gente trabalha, para cada formato, a gente vai ter embalagens específicas pensadas propriamente para eles sob medida. Como a gente tem trabalhado especificamente nos últimos vídeos sobre acervo de papel, e esse é o foco do nosso curso, a gente vai falar sobre isso de uma forma mais aprofundada. Mas, de uma forma geral, alguns dos critérios vão valer para todos os tipos de acervos. Quando a gente pensa no acondicionamento, a gente deve pensar na função que a gente quer para ele. Por exemplo, se a gente tem um acervo que é constantemente manuseado e que precisa sempre estar à vista, que a gente precisa sempre enxergar o que tem dentro dele, a gente vai pensar em embalagens transparentes, porque vai evitar que a gente manuseie, que a gente fique tirando os acervos da embalagem muitas vezes. É o caso que a gente pensa para acervos de papel, para fotografias, para mapas. Tudo isso leva em consideração a quantidade de vezes que a gente vai manuseá-los. Supondo que tem um acervo que a gente não precisa manusear com tanta frequência, que a gente não precisa consultar com tanta frequência, a gente pode fazer embalagens fechadas. Só que toda vez que a gente precisar utilizá-lo, a gente vai tirar da embalagem. Isso é um pouco ruim, né? Essa constância da gente tirar e colocar. Se a gente tem uma embalagem transparente, a gente vai ter um acesso fácil para consultá-lo e o objeto vai continuar protegido da mesma forma. Quando eu estou falando de envelopes, eu estou falando de envelopes que são feitos sob medida e com papel neutro. Lembra que a gente falou sobre a acidez dos papéis? Então, quando a gente tem um papel ácido e a gente vai fazer um envelope para um papel que está mais ácido ainda, né, papéis que estão com danos, com deteriorações, a gente tende a acelerar o processo de degradação. É por isso que a gente tenta utilizar papéis neutros e, em alguns casos bem específicos, papéis alcalinos, mas na maior parte das vezes o papel neutro já é o suficiente. Quando a gente pensa em embalagens transparentes, a gente está falando principalmente de jaquetas de poliéster, de polietileno e polipropileno. Depois de pensada nessa primeira embalagem, nos envelopes, nas jaquetas, pensando na forma que a gente vai manuseá-lo, a gente tem que pensar no espaço para condicioná-lo. Se nós temos um acervo que é muito grande de papel, no caso de mapas, a gente sempre tem que pensar na possibilidade da gente ter uma mapoteca. As mapotecas, elas vão conseguir acondicionar o acervo de uma forma muito melhor. E então você consegue ter os acervos separados nas jaquetas ou nos envelopes feitos propriamente para elas e colocados dentro de uma gaveta de uma mapoteca ou pendurados em mapotecas, que vai fazer com que ele não dobre, não amasse e não cause nenhum tipo de deterioração além daquela que ele já sofreu. Afinal, a ideia de instituições e espaços culturais que trabalham com a preservação de acervos é que faça com que eles vivam da melhor forma possível. Se a gente mal acondiciona eles, a chance da gente prejudicar mais do que ajudar é muito grande. No caso de acervos menores, né, com uma menor dimensão, a gente pode acondicioná-los em embalagens de poliondas. Então nós vamos ter os envelopes ou as jaquetas acondicionados nessas pastas. Elas vão auxiliar na organização e vão evitar que a gente empilhe muitas coisas. É muito comum a gente visitar arquivos, museus e espaços que trabalham com acervos de papéis. A gente tem uma pilha muito grande de acervos uns sobre os outros. E isso também acaba prejudicando o acervo. Se a gente tem as pastas e a gente consegue organizá-los, a gente vai poder deixá-los em menor número e não pesar um sobre o outro.
Essas pastas elas podem ser deixadas na horizontal ou na vertical, isso vai depender também do tipo de acervo. Caso não haja a possibilidade da confecção de pastas de poliondas específicas para o tamanho dos acervos, não haja a possibilidade de existir uma mapoteca e o máximo que você tenha no espaço são as prateleiras de aço galvanizado, bem, depois de você colocar então todos os acervos em jaquetas ou envelopes, você vai colocar um sobre o outro, com bom senso, não vai empilhar e fazer algo muito grande, né? De preferência uns 5, 6 acervos no máximo sobre os outros, para não pesar muito. Também, claro, que vai depender do tamanho e do peso deles. E então, a gente vai ter os maiores embaixo e os menores em cima. Sempre assim, se você deixar o acervo menor embaixo, você vai acabar entortando as pontas, as bordas do acervo que está em cima. E isso também pode causar danos e ondas. Caso não seja possível colocar os acervos de grandes dimensões em mapotecas, é também possível acondicioná-los em tubos. Esses tubos geralmente também são de materiais inertes. As folhas dos mapas ou de acervos de grandes dimensões, elas também estão forradas com papel neutro. Pode ser um papel de seda neutro, mais transparente, mas pode também ser uma folha com uma gramatura um pouco maior. E eles vão estar enrolados nesses tubos. Sempre tomando cuidado para não deixar o rolo muito fininho, porque quando a gente fecha e enrola demais o acervo, a gente acaba também tendo esse problema de causar dobras ou marcas que danifiquem o acervo a longo prazo. É importante que ele esteja bem frouxinho mesmo. Caso também não tenha condições de se colocar os acervos em tubos já próprios para isso, os tubos eles podem ser confeccionados também. Muitas pessoas confeccionam esses tubos com canos de PVC, o que não é o ideal. O PVC ele não é inerte. Portanto, se for utilizar canos de PVC, eles devem ser forrados com algum material que seja, por exemplo, TNT. Você pode pegar um cano de PVC, forrá-lo com TNT, usar o seu acervo, né, de papel enrolado e depois cobrir novamente com TNT ou com algum papel neutro para evitar que ele pegue algum tipo de poeira ou outras sujidades. Agora, a gente vai fazer a nossa atividade. Lembra os acervos que a gente separou nas aulas anteriores, que a gente fez a ficha e que a gente já higienizou? Tá na hora da gente acondicioná-lo de forma adequada. E a gente vai aprender um modelo de envelope que a gente pode fazer na nossa casa. Aí, vocês vão usar o material que vocês tiverem, o tipo de papel que vocês tiverem. Mas quando a gente for fazer isso com acervos de verdade, quando a gente for trabalhar em instituições e a gente for pensar na conservação deles, o papel utilizado deve ser neutro, sempre. Não esqueçam que após a confecção da embalagem de vocês, do envelope de vocês, vocês devem tirar uma foto e enviar lá no Google Sala de Aula. Eu vou estar esperando. Vou mostrar para vocês o passo a passo agora. Então, vamos lá! A primeira coisa que você vai fazer é medir o seu objeto. Para facilitar a visualização, eu separei um pequeno, mas vocês vão usar aqueles que vocês separaram para a formação de coleção. Para o experimento, eu estou usando papel sulfite normal. Para acervos de verdade, como já comentado, devemos usar papel neutro. Então, a minha medida aqui tem 9 de largura e 6,7 de altura. Depois de ter as medidas, eu vou repetir ao longo da folha, dando uma margem que vai depender da profundidade do seu acervo. Para fotos ou folhas soltas, 1 centímetro é o suficiente. Para livros e revistas, devemos considerar a grossura dele mais meio centímetro. O desenho vai ficar assim, ó, do formato de uma cruz. Depois, nós vamos cortar os retângulos das laterais superiores e inferiores, apagar as marcações e demarcar as dobras com o estilete ou régua. Não esqueça de respeitar aquela margem que vocês deram para encaixar as laterais do acervo, hein? Aqui é apenas de 1 centímetro, mas aí na sua casa pode ser bem maior. E por fim, o nosso envelope em formato de cruz está pronto. Ele serve para diversos tipos de acervo. Aqui nós colocamos a marcação da nossa coleção, o número de registro do objeto, de acordo com aquilo que nós conversamos nas aulas anteriores. Museu da Quarentena 001. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A ideia dessa aula foi trazer algumas bases para a gente pensar sobre o acondicionamento de acervos, sobretudo aqueles de papel, mas não pretende esgotar o tema. Qualquer coisa é só falar comigo. Então até a próxima, tchau, tchau!